Bom dia, bom dia. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2026. Gente, o tempo está passando, o carnaval já está aí, não é? É muito rápido. Amanhã meu filho fará 26 anos. O tempo passa. Vocês que têm filhos pequenos, aproveitem, porque o tempo passa rápido. Quando a gente vê, eles já estão indo para a escola, quando a gente vê, eles já estão indo para o colégio, depois já estão namorando, já estão beijando na boca, que a gente vê, eles já estão cuidando da vida deles, né? Já são profissionais, já têm o salário deles, já têm o ganho, já têm as conquistas, e tudo passa. Hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que parecem que é nossa, mas não é. É do sistema familiar. E que muitas vezes a gente não precisa estar ligado a esse sistema de uma forma tão fiel, né? Olá, Andressa, bom dia, seja bem-vinda. Vou mandar uns aviõezinhos aqui para chamar algumas pessoas queridas. Às vezes elas conseguem dar uma passadinha e quando as pessoas passam por aqui eu fico bem feliz. Então, primeiro também eu quero agradecer as pessoas que participaram ontem do workshop. Facilitei uma constelação muito emocionante de uma pessoa muito querida, né, pela família dele, pelas pessoas. E eu tive tantas surpresas ontem de pessoas que eu não via há muito tempo que apareceram na live. E foi tão gostoso. Pessoas que eu não via há anos, que eu não via antes da pandemia, assim, de repente abre a telinha, tão bom, né? E a pessoa ainda tá do mesmo jeitinho de quando eu a vi a última vez. Aí a gente fica feliz mesmo, querendo saber qual é o segredo. Qual é o segredo né, da pessoa estar igualzinho da última vez que eu a vi. É muito bom. Vamos lá, já chamei algumas pessoas queridas. A gente segue. Vamos lá, pronto. E é tão, né, gostoso. E a constelação, acho que tocou profundamente todos que estavam lá, todos nós. E foi muito legal. Todas as pessoas que estavam ali na sala eram consteladoras ou de alguma forma já tinham estudado constelação, né? E o clima, né, estava muito forte, tinha muito amor aqui na tela do Zoom. E às vezes as pessoas falam, nossa, fazer constelação online, trabalhar online, Sheila, você faz isso? Sim, eu facilito constelação online desde 2016. Inclusive veio uma pessoa ontem indicada pela Célia Bacelar, eu quero agradecer, é uma consteladora renomada em Fortaleza. E eu aprendi com a Célia, né? A primeira constelação à distância que eu vi na minha vida foi lá em Fortaleza. Eu fui fazer um trabalho de promoção de saúde mental e procurei onde tinham consteladores. E quando eu cheguei lá, ela estava fazendo a segunda constelação à distância. E como que nós fazíamos constelação à distância lá atrás? Nós fazíamos constelação à distância, a gente filmava, gravava, fotografava e depois a gente fazia narrativa para a pessoa que estava à distância, né? E eu fiquei muito curiosa, falei, será que isso funciona? Eu sempre muito desconfiada, né? Quando eu conheci a constelação, eu desconfiei muito, falei, o que é isso aqui? Será que é algo esotérico? Será que é algo, né? E depois eu fui me aprofundando e fui vendo que não tem nada esotérico, é muito natural. A constelação, a gente acessa o nascedouro da dor, do nosso problema, de uma forma muito natural. Eu acredito que daqui vários anos, né, se a gente conseguir continuar disseminando as constelações por aí, que a gente sabe que tem algumas pessoas que são contra e tudo bem, ninguém precisa gostar de tudo. Mas quem experimenta da constelação sabe da força que ela é, sabe da potência que a constelação é, né? E da mudança que ela propõe para as pessoas benéficas, né? Então isso faz com que as pessoas
às vezes tenham dúvida. Eu tive dúvida, né? Eu fiquei desconfiada. E se eu fosse um pouco mais desconfiada e não fosse lá querer conhecer para depois falar sobre a constelação, eu não estaria aqui, né? Talvez eu estaria falando mal também. Mas a gente precisa conhecer, sentir na pele, e com pessoas respeitosas, lógico, né? Com pessoas que sabem que a constelação ela é muito sensível, muito delicada. A gente precisa ter um respeito imenso, não só pelo cliente que vem até nós, mas por todo o sistema familiar dele. Independente se ele não gosta do sistema familiar, se ele não gosta de pessoas na família, se ele não gosta do pai e da mãe dele, ele pode não gostar, mas nós que somos facilitadores de constelação precisamos abrir o nosso coração e olhar com amor para todos, todos, independente do que eles fizeram dentro de uma família, né? Então, precisa conhecer, né? Então, eu falo, venha conhecer. Eu tenho podcast toda sexta-feira, 2 vezes no mês eu facilito constelações familiares. O workshop é gratuito, né? E se você quer se aprofundar ainda mais sobre as constelações, fazer um mergulho profundo, né, no autoconhecimento, a constelação é um caminho. Eu tenho curso de extensão universitária, onde se a pessoa não deseja ser constelador, mas deseja fazer esse mergulho profundo, as portas da extensão universitária está aberta também para você. E quem deseja ser constelador, o curso de extensão universitária está com matrículas abertas, a 17ª turma, com possibilidade de acontecer presencialmente em São José dos Campos e em Lorena, e online para quem está fora da localidade, né? Então, deseja ser constelador, deseja fazer um profundo, né, um profundo autoconhecimento, as constelações estão aí disponíveis, de uma metodologia que funciona, né? Vamos lá falar. Eu pensei hoje, antes da gente começar, né, quem puder ver essa live depois, que possa aproveitar aí sobre essa questão de poder fazer uma respiração, né, de poder fazer uma percepção de si, uma respiração profunda, no meio dessa manhã, né, em plena terça-feira. Às vezes a gente já fez tantas coisas, né? Eu já fui para academia, já voltei, já mandei projetos, já mandei recado para as pessoas. E aí é hora de dar uma paradinha, né? É hora de olhar para você mesmo, de se perceber. E não só olhar, né? Mas se perceber. Perceber qual o sentimento que está em você agora. Talvez de agradecer, né? Agradecer de você estar aqui agora, em você, no seu corpo. Este corpo que é emprestado para nós, para que a gente possa fazer boas coisas. E é um corpo que sinaliza para nós, né? Tem algo que não está bem, algo que está bem, né? E às vezes a gente precisa desacelerar para poder conversar com o nosso corpo, com a nossa essência, com o nosso eu maior, com a nossa divindade, né? Com a divindade universal. Respira, se possível, coloca a mão no seu peito, né, para você sentir, se perceber. E perceber muitas vezes aquilo que passa, né? Perceber que você é amado, independente se muitas pessoas não estiverem olhando e te percebendo, mas se há vida em você, há muito amor. Se há vida em você, tiveram muitas pessoas que vieram antes, que com as suas expertises, com as suas habilidades ou não, viveram e foram passando, né? Foram permitindo que outras vidas viessem até chegar em você.
E se a vida chegou em você, tem muita potência, tem muita sabedoria, tem muitas expertises, tem algo muito especial para que você viva e viva com alegria, viva com prosperidade, viva com abundância. Sim, trazemos tudo que é deles, tudo. E às vezes até essa maneira de desdenhar, essa maneira de não validar, não agradecer, também pode ter sido vindo deles. Né? Herdamos tudo deles. Algo mais, algo menos, mas herdamos tudo deles. Tudo que está em nós foi doado. E cabe a nós dizer sim. Sim ao amor, sim às capacidades, sim às expertises, às nossas habilidades, os nossos dons. E podemos dizer não para a nossa ancestralidade, para os nossos pais, de uma forma muito humilde, né? Agora, conversando um pouquinho, uma forma humilde. De que forma? Ontem a gente estava falando, né, no workshop sobre procrastinação, estava falando de que forma? De que forma que a gente pode dizer não, né? Assim, não vou repetir o que dói, não vou repetir esse padrão, né? Mas se a gente fala de um jeito arrogante, a gente fala, eu não quero mais isso para mim, o que vocês fizeram foi muito ruim, o que vocês fizeram não coube em nós, o que vocês fizeram... Isso é como se a gente estivesse falando na entrelinha. Eu quero repetir, mostrar para vocês que eu sou melhor do que vocês, pode vir que eu passo por isso e vou mostrar como é melhor. E como a gente é muito menor do que eles, né, em questão de tempo, em questão de vivência, em questão de experiência, talvez a gente repita do mesmo jeitinho ou ainda de uma maneira pior. Então, ter orgulho, né, ser pedante, vamos dizer assim, orgulho ele tem o lado benéfico dele, mas ser pedante e falar, não, eu sou melhor que vocês e vou fazer melhor... Ô, meu irmão, dando uma passadinha aqui, beijo no seu coração. Sou pedante, se a gente faz isso com arrogância, é como se a gente estivesse pedindo para aquela dificuldade colar em nós e o máximo que a gente vai fazer é um pouquinho diferente. E já que a gente tem... Olá, Laia, Naninha, isso é um trava-língua para mim. Quando a gente a gente pensa, né, a gente age de um jeito arrogante com os nossos pais, nossa ancestralidade, a chance da gente repetir e ainda piorar aquilo que foi vivido por eles é grande. O que é necessário para a gente abrir mão daquilo que a gente olha inconscientemente e critica, né, muitas vezes, a forma de relacionar, a forma financeira, ou a gente olha com muita piedade para com eles, coitados, olha, eles viveram isso, coitado do meu pai, coitado da minha mãe, coitado dos meus avós. Também isso faz a gente se emaranhar com eles, né? A constelação sugere para que a gente olhe para os nossos pais, nossos avós, antepassados. Eles sugerem que a gente mas olha com admiração. Imagina se a gente estivesse lá no início do século passado, sem telefone, sem estudo, saindo da terra, imigrando ou migrando, né, de um estado para outro, uma cidade para outra, com um monte de filhos, tendo de trabalhar, sem ter muita perspectiva de crescimento, né? Ou tem perspectiva de crescimento, mas usava de uma maneira inadequada, né, entre aspas, usava da maneira que eles conseguiam. Então, talvez se a gente estivesse lá naquele tempo, lá com aquela capacidade, lá com aquela dificuldade, a gente faria do mesmo jeito. E hoje a gente tem muito mais probabilidade de acontecer, olá Liliane, muita probabilidade de fazer acontecer, e muitas vezes a gente não consegue. Por quê? Às vezes a gente está perdendo essa humildade de poder olhar para tudo como foi,
agradecer o que eles conseguiram fazer de melhor, né? No começo lá eu falava da analogia do bastão, né? A gente está numa corrida, aquela corrida, né? Onde uma pessoa vai passando o bastão para outra, e às vezes os nossos pais passam o bastão, mas está ali meio enferrujado, está ali meio sujo, cheio de lama, mas aí a gente fica olhando para a lama e não olha para a força que é o bastão, né? E aí a gente fica, né, querendo maltratar aquilo, cuidar de uma forma muito mal, e a gente não melhora. E aí a gente vai ser obrigado a passar o bastão para frente. Se não for para filho, será para sobrinho, será para alguém, para a humanidade. E aí, na hora de passar o nosso bastão, ele ainda continua sujo, mais empoeirado, mais maltratado, né? Às vezes a gente não corre com ele, às vezes ele não dá força, né, pra gente correr e ir lá, passar para o outro, a gente fica parado, olhando para o bastão, olhando para a sujeira do bastão que o pai passou, né? Tem uma música, meu irmão que é roqueiro aí, até lembrei, né? Tem uma música do Engenheiros da Havaí que fala a pampa pobre que eu herdei do meu pai, né? Que pampa é essa que eu vejo agora? Às vezes a gente fica olhando lá, né, para aquilo que a gente herdou e a gente não faz nada, fica lá reclamando. E isso não enfraquece quem passou o bastão, quem passou a pampa. A gente não enfraquece eles, porque eles fizeram o melhor que eles puderam, né? Enfraquece a gente, que em vez de ficar olhando para aquilo, o que eu posso fazer com isso, para benefício para mim, para meus descendentes, para as pessoas, eu fico ali parado, estagnado, né? E isso nos liga à fraqueza do que aconteceu, né? Isso nos liga para aonde a gente fica focando. Qual o lugar que você está focando na sua vida hoje, quando olha para os seus familiares? O que você fica focando? O que você olha? Se eu falar a palavra mãe, qual é a primeira sensação que vem em você? É dor? É alegria? É satisfação? É orgulho? É gratidão? Ou te vem uma sensação de menos-valia? Quando você olha, né, sente a palavra mãe em você, qual parte do seu corpo vibra mais? A gente não para fazer essas coisas, né? Se eu falar a palavra pai, né? Na minha vida, por muito tempo, falar pai me parecia que abria um buraco aqui dentro do meu peito, aqui, e era um vazio muito grande. E é no vazio que eu fiquei muito tempo, né? E às vezes a gente pensa que isso não tem nada a ver, a gente vai fazendo as coisas do dia a dia, né? A gente pensa que o problema é meu, mas o meu problema pode estar ligado com a forma que eu olho para as pessoas que me viabilizaram a vida. E as pessoas, eu falo, os pais são um deles, né? Mas ainda tem muito mais, né? E muitas vezes a gente está ligado a uma dor. Eu lembro quando eu era criança, né? Eu ouvia as pessoas, os meus tios, as minhas tias, minha mãe, meu pai também contando histórias da relação da minha avó paterna com meu avô paterno, né? Meu avô paterno era o querido velho, ele bebia, ele era safado e maltratava minha avó. Só não batia na minha avó que os filhos não deixavam. Os filhos adultos, né? Quando eles eram crianças, eu não sei. Mas parece que não, né? Então, eu tinha uma vontade de pegar minha avó no colo, quando eu via essas coisas. Eu olhava para ela com tanta pena, falava, coitadinha da minha avó, e ela me chamava Amélia. Então, a Amélia era mulher de verdade na minha vida. Como que um homem podia fazer isso com aquela pessoa que eu amava? Eu não conheci meu avô, né? Fisicamente. Meu avô morreu uma década antes de eu nascer. A mais até, eu acho. E meus dois avós, tanto paterno quanto materno, né? Os homens da minha família morreram cedo, assim. É família matriarca, né? Então, quantas vezes eu quis pegar minha avó no colo? Quantas vezes eu quis fazer carinho na minha avó para suprir a falta que meu avô fez, né, como homem na vida dela? Ó! E a gente não imagina que esse olhar lá da Sheilinha pequenininha, ela vai crescendo
e ela vai deixando esse desejo secundário. A avó morreu quando ela era adolescente, mas ela vem trazendo essa dor e ela vai olhando para as outras mulheres, outros casais, a própria vida, né? Olhando para mim e sempre olhando para os homens como se tivesse que ter uma defensividade. Como que isso influencia na vida de uma pessoa, né, que tem esse olhar lá? A gente não percebe que aquilo está ampliando na nossa vida, né? Então, eu pergunto para você, qual é a sua dor? Desde a infância, você olhou para alguém que você amava e você gostaria de ter tirado essa dor dela. E às vezes isso vai lá para o inconsciente, fica só uma atitude, fica um sentimento, né, discreto na vida adulta, mas que na verdade lá dentro estava fazendo um furacão lá dentro, né? E a gente não percebe. As constelações elas servem para isso, para perceber onde que está amarrado, né? Onde que está emaranhado. Às vezes pode ter sido num pensamento da infância, num sentimento bem profundo que teve, né? Eu lembro uma vez, não sei se o meu irmão ainda está por aqui, mas eu lembro uma vez, né, o meu irmão já um homem, né, e a gente na mesa almoçando e contando fatos, né, de quando meu pai se foi, o que nós fizemos para poder tentar suprir, né, e amenizar a dor do meu irmão. E aí eu lembro do meu filho, era pequenininho, devia ter uns 4 anos, sentado ao lado do meu irmão, assim, passando a mão na cabeça dele e falou, coitadinho do meu tio, né? Coitadinho do meu tio. Então, às vezes, essa simplicidade, né? Esses momentos simples, que às vezes vai lá no profundo, e aí a gente tem vontade de, já que eu não posso fazer para o meu tio, já que eu não posso fazer para minha avó, já que eu não posso fazer para minha mãe, para o meu irmão, para alguém, eu começo a querer fazer para várias outras pessoas. E aí vem o medo de não pertencer, né? Aí vem o medo de não ser aceito. E aí a gente começa a ficar doadora, doar, né? Eu que sou psicóloga, eu que, né, muitos amigos que são aí da área de humanas, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. De não querer se doar demais. Olá, Betânia, estou aqui, viu? Terça passada não estive, mas hoje estou aqui. Às vezes a gente tem essa vontade de querer doar. E a gente precisa começar a separar o que é trabalho, o que está dentro de um escopo de trabalho, ou o que é que está aí de dentro de mim querendo que eu seja uma doadora, uma salvadora, querendo estar, e a gente começa a misturar tudo. Eu lembro uma vez que eu atendi uma psicóloga, ela falava assim, eu não aguento meu marido tem muito problema, meu marido me perturba, ele parece que não cresceu, meu marido. Eu falei assim, você passou quantos anos, eu já era aposentada, quantos anos cuidando dos problemas dos outros? Ela falou 25, 30 anos, não lembro, já faz um tempo isso. Aí eu perguntei para ela, às vezes a gente está mais em ressonância com um problema do que com as pessoas, né? E aí a gente precisa dos problemas para poder se sentir viva. E quando a gente fica com a solução, parece que não nos satisfaz. A gente precisa de um problema para resolver, para se sentir viva. Nossa, lembrei de uma coisa agora, né? Lembrei de uma cena, um relato que eu vi, porque se tivesse um filme assim eu não conseguiria assistir essa cena. As pessoas que foram presas lá na ditadura, né, na década de 60, um senhor falando que eles ficavam lá amarrados, não preciso falar como, e que o corpo amortecia, né, do jeito que eles estavam amarrados, que eles não sabiam se eles estavam vivos ou mortos. E que quando alguém vinha e dava um choque neles, eles viam que eles estavam vivos e uma parte deles ficavam felizes, não pelo choque, mas por saber que estava vivo, né? E muitos de nós fazemos isso. A gente, para que dê um up na vida, às vezes a gente precisa de um problemão para resolver,
uma briga para brigar, alguém para brigar, alguém para poder aconselhar, se meter na vida de alguém para se sentir vivo. E não precisa disso, né? Lembrando que a gente precisa mesmo de estar disponível para as pessoas, mas se elas quiserem. E elas vão resolver seus problemas. Essa é a nossa função na psicologia também. E na constelação também. A constelação não resolve problemas. A constelação abre ali uma possibilidade de ver onde nasce a dor e que muitas vezes a dor não é nossa. Que muitas vezes a dor são de outras pessoas, né? E que a gente está carregando em nós e por isso a gente não consegue cuidar do que é nosso. E existe um amor cego, né? Um amor arcaico em nós, que ninguém nos ensinou o limite disso. Até mesmo porque a maior parte desse amor está no inconsciente. E esse amor que dói, né? Nos cursos de extensão universitária nós temos um módulo só para falar amor que adoece, amor que cura, porque o amor dói muitas vezes se ele está sendo utilizado de uma forma inadequada. Se a gente está saindo fora do nosso lugar, do nosso sistema familiar, saindo para querer ajudar o outro. Eu sempre falo, quando a gente fica muito querendo ajudar outras pessoas, a gente sai do nosso lugar fica vazio. E a potência que tem nesse lugar, ela fica ali, mas a gente não. As oportunidades vão passando e não vê a gente ali, né? Eu falo muito disso, né? Vocês, quem me conhece, sabe que eu saí fora do meu lugar, né, no sistema familiar depois que meu pai morreu, porque eu achava que eu tinha 16 anos, 17, 18, 19, 20, 21, fazendo psicologia, então eu tinha que ser o pilar da família, porque minha mãe, né, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles eram menores do que eu, minha mãe vivia adoentada, e eu não queria perder minha mãe, né? Imagina, perdi meu pai, perder minha mãe, como que vai ser, né? O que vai ser de nós? Então tinha muito medo, né? Era o medo que me movia. Tem um livro chamado Amor e Medo, né? O amor e o medo, eles andam lado a lado. Quando a gente vai para o medo, a gente faz coisas que nos prejudicam muitas vezes, né? E muitos de vocês sabem, né? Quantas oportunidades eu tive na minha vida, ainda até que eu fiz muito. Até que eu realizo muitas coisas na minha vida, mas eu saí do meu papel, né? Eu lembro uma constelação, comecei falando hoje da Célie Bacelar, e eu lembro de uma constelação que a Célie Bacelar lá em Fortaleza facilitou para mim, e a representante da minha mãe olhava para os meus irmãos assim e falava, aqueles ali eu reconheço, aqueles são meus filhos, aquela ali eu não sei quem é, que era eu. Na verdade, ela não me reconhecia, ela não me via porque eu nunca estava no meu lugar de filha. Eu queria ser mãe, eu queria ser cuidadora, eu queria ser o marido dela, eu queria ser menos a filha Sheila, né? A filha mais velha dela, que eu pudesse chorar no colo dela. Ela estava ali para me amparar. Ela tinha força para isso e mostrou a vida inteira para mim o quanto ela era forte, né? E que eu não sou 10%, não tenho 10% da fortaleza da minha mãe. E se eu tivesse enxergado isso lá, se eu tivesse tido essa instrução, talvez eu conseguiria não sair do meu lugar, né? E outras coisas na minha vida terem acontecido de uma maneira mais tranquila, percebe? Então, às vezes, às vezes a gente só consegue perceber se a gente está no nosso lugar, não através de uma técnica profunda, né? Não existe só a constelação familiar, a psicologia também contribui, mas a constelação ela é cirúrgica, né? Ela vai lá, coloca a gente lá na máquina de tomografia e fala, aqui, ó, aqui tem uma pintinha aqui, e essa pintinha que está fazendo você ter esses sintomas todos aí. Vamos conversar com o médico agora para poder ver o que vamos fazer? Então, a constelação é esse exame de tomografia. O que se vai fazer, tem muitas coisas que muitas constelações que as pessoas têm um insight ali na hora, já sabe o que precisa fazer. E a vida, o sistema, como a constelação ela é numa dimensão inconsciente, os inconscientes conversam, então às vezes ela sai dali, a outra pessoa que estava envolvida na constelação já está com um comportamento diferenciado, porque já foi acionado lá também que algo mudou, que a pessoa não precisa tratar a outra assim, que a pessoa não precisa fazer coisas diferentes. Olá, João, boa noite, ó. Bom dia.
Gente, eu tô virada no giraia. Não, mas eu dormi, tive uma boa noite. Depois da constelação de ontem, do workshop, acho que todos dormiram em paz, assim. Mas fica esse recado, né? Tá alguma coisa incomodando? Tá querendo cuidar demais da vida do outro? Olha para trás, olha para pai e mãe, ou tem pena, ou tem raiva, ou quer mudar algo neles? Não é neles. Para eles a gente precisa agradecer. Agradeça a vida. Ah, mas ele tá doente, não quer tomar remédio. Tenha paciência, né? Seja amoroso. Talvez se nós estivéssemos na idade deles, com a forma deles, talvez também nós não iríamos querer tomar medicação, fazer determinadas coisas invasivas, né? Se a gente chegar na idade deles, que já é um privilégio, né? Chegar em uma idade mais avançada. Obrigada, meu irmão, de passar por aqui. Eu também te amo, eu também sou sua fã. Um bom trabalho para você, um bom dia. Você ficou todo esse tempo, isso me agrada e me deixa feliz. Gente, eu também vou terminando a live, meia horinha de live. Eu agradeço para quem passou por aqui, pôde compartilhar, mas fica aí essa reflexão, né? Estou no meu lugar? Estou fazendo de verdade o que é meu? Estou realmente fazendo o que realmente é importante, né? Que alimenta a minha alma? E deixar as pessoas também alimentarem as almas delas com os recursos que elas têm, né? Nós pais, principalmente pais, né? Olha a capacidade, deixa o outro mostrar a capacidade que ele tem, do jeito dele, muitas vezes, que não é do nosso, que irrita às vezes, dá uma coceira, né? Eu falo, dá uma coceira com vontade de ir lá e fazer no lugar do outro. Mas cada vez que a gente faz isso, a gente pode estar podando a evolução da outra pessoa. E ela precisa evoluir como nós também. E cada vez que a gente está cuidando somente do que é do outro, não está cuidando do que é nosso corpo, nossa mente, nossa maneira de lidar, né, com as nossas questões, também a gente não descobre a capacidade que a gente tem, né? Fica o convite para o workshop, toda sexta-feira está saindo no Spotify e no meu site. Meu site está super legal, o Nilson o TI está cuidando do meu site, vários bastidores lá, está ficando bem legal, vale a pena visitar. Sheila querido, tem e-book, tem uma aula de introdução de constelação no Hotmart, tem várias coisas que dá para vocês utilizarem. E, né, o e-book, R$ 12, olha, um e-book de R$ 12 que dá para você, às vezes lendo um pouquinho, já cai muitas fichas ali do que é necessário para a nossa vida, bom? E também para quem é constelador, eu vou deixar o recadinho aqui, dia 16 vou iniciar a mentoria para consteladores de uma maneira bem orgânica, bem natural, para que a gente possa explorar aí a potência das técnicas da constelação familiar. Um ótimo dia para vocês. Para mim, essa semana é uma semana muito feliz, né? Amanhã nós vamos comemorar o aniversário do meu filho. Nós já comemoramos no domingo, vamos continuar comemorando. E para mim, né, dia 10, eu fico lembrando tudo que eu passei antes do nascimento do André, depois do nascimento, cada minuto, cada detalhe. Não sei se quem é mãe tem essa coisa com o filho. Meu filho vai fazer 26 anos e eu fico aqui lembrando. Essa hora eu estava fazendo isso, essa hora eu sei. Coisas de mãe, né? Gente, muito obrigado de vocês terem passado por aqui e até breve. Até mais.